Isso é fruto isso é fruto das desinformações, da desinformação promovida pelo sistema. Quando eu falo do sistema, eu falo do MPLA, falo dos partidos na oposição. Todos eles fazem distrações e eu vou te dar exemplos. Por exemplo, a UNITA. A UNITA devia ter na sua agenda, depois de 2022, devia ter na sua agenda as autarquias. Pressionar as autarquias. Devia ter na sua agenda a eliminação desse acórdão. Porque qual é o papel do deputado, afinal? Como é que um governo quer governar sem ser fiscalizado pela oposição? E uma oposição que não posso dizer todos os angolanos, mas muitos angolanos se veem representados nessa oposição. Então, essa oposição, e é fruto, essa oposição atual, a UNITA atual, é fruto de uma rendição, é fruto de uma como se diz, há um termo aí, é o fruto de uma condição, uma condição, ok? Ou arranjo. Conversão. A UNITA atual se converteu às obrigações do MPLA. Então, o que a UNITA faz agora é distrair o povo com aqueles cortes que se fazem na Assembleia, que se você for uma pessoa inteligente, uma pessoa intelectual, sabe que o papel que a UNITA desempenha na Assembleia é palhaçada. A UNITA não traz grandes assuntos e que luta até o fim e que vê resultado. Vamos fazer uma análise. De 2022 para cá, quais são os pontos que a UNITA discutiu na Assembleia e tiveram sucesso? Se você, por exemplo, mesmo os caminhos levam a mesmos resultados. E eu falei num vídeo que vai ser verdade em 2027. Os mesmos caminhos que a UNITA trilhou em 2022 está a trilhar agora. Achas que não houve diferença, não houve avanços, não houve progresso? Olha, em 2022 foi melhor, agora está pior. Mas o que é exatamente que lhe leva a chegar a esta conclusão de que a UNITA, naquele caminho que tem estado a trilhar rumo às eleições, está pior desta vez do que o caminho que trilhou até as eleições de 2022? Se acompanhou, eu acredito que acompanhou. As eleições de 2022 foram um pouco mais ativas. A UNITA teve a reclamar muito mais sobre a posição do Manico na CNE, sobre o presidente do Tribunal Constitucional, que também tem o papel do Tribunal Eleitoral. Pronto, se você buscar a história, é o que se diz, um povo que não conhece a sua história não tem futuro. Ok? As reclamações, as ações da UNITA no período durante campanha eleitoral foram muito mais ativas do que agora. E o caminho que Angola trilhou rumo às eleições de 2022 é o mesmo que está a trilhar agora. A Indra, lembra da Indra? Disseste que está pior, né? Disseste que está pior. Está pior porque... Por que está pior? Porque as ações da oposição agora são muito mais frouxas. Ok? Imagina, a UNITA reclamou sobre o Manico na CNE, sobre a constituição da própria CNE, como era a estrutura de decisão, como a estrutura de escrutínio. A estrutura continua a mesma, mas as reclamações pararam ou diminuíram. Hoje em dia, eu não vejo a UNITA e eu sou uma pessoa muito atenta. Só para você ter uma ideia, eu tenho uma assessoria, eu não trabalho sozinho, eu não sou uma pessoa que vê notícia, faz tudo sozinho. Eu tenho assessoria, tanto em Angola, assessoria paga, tenho assistência e assessoria. E tenho assistência e assessoria aqui nos Estados Unidos. Eu não sou uma pessoa desentendida. Então, aquelas informações que passam, que eu não consigo ver, a minha assessoria vê e me mandam informações todas prontas. Então, o que eu estou a te dizer, hoje em dia a oposição, e eu falo da oposição toda, fazem brincadeira. Você vê a oposição que esse rapaz, quem é esse rapaz? Do Partido Liberal. Acho que é Luís de Castro. Luís de Castro, sim. Isso é uma palhaçada. Um presidente de um partido na oposição fica... Quer dizer, eles
no lugar de reclamações sérias, importantes, eles colocam palhaçada, como por exemplo, ir visitar hospitais numa altura como essa, que eles deviam se unir, né? A todas as franjas que reivindicam, todas as franjas que fazem oposição, para realmente fazer uma oposição. Por exemplo, qual é o plano? Qual é o plano depois que o MPLA anunciou o resultado das eleições? Qual é o plano? Sabe o que a UNITA fez? Tu sabes, está a vir com uma história de acórdão, como é que se diz? Pacto de transição. Pacto de transição. Esse pacto de transição é uma armadilha, é um gatilho, é para ele justificar depois a perda. Vai dizer, não, nós não queremos confusão, não queremos sangue na rua. Essa é a justificação desde que a UNITA saiu das matas. Ok? Estamos a envelhecer e a UNITA, no fim do resultado das eleições, fica se lamentando nas conferências de imprensa e aquilo que é ação não se vê nada. Por exemplo, se eu fosse o presidente da oposição nessa altura, eu já teria todos os opositores convocados, os que não aceitassem são aquelas oposições que o MPLA comprou, e que são muitas, ok? E é muito fácil, mesmo os ativistas, um ativista, como eu estava a dizer, que com proposta de união com outros ativistas, ele não aceita, claramente está comprado, ele vive disso. E está aí, depois saiu à tona. Okay? Mas Maurício, falando aqui no ativismo, fizeste-me lembrar algo. O Maurício está aqui constantemente a tocar na tecla da união, até porque tu estás como líder de um movimento que visa mesmo, quer dizer, produzir a coesão no seio dos ativistas. Mas como é possível que tu vais ter sucesso nesta tua ambição, nesta tua pretensão, se mesmo no seio dos ativistas, e digo isso mesmo no seio dos ativistas, porque há tempo estava a ver aí uma live em que o Maurício estava como convidado, em que ativistas muito bem conhecidos diziam que o Maurício não inspira confiança. Estás a se referir à Lady Laura. Lady Laura é uma mercenária da UNITA. Lady Laura é considerada ativista só em Angola. Porque a Lady Laura é uma mercenária da UNITA. Aquela live foi montada justamente para tentar descredibilizar um projeto que, se você pegar um angolano sério, ok? Um angolano sério que pensa Angola, ele sabe que esse projeto é um projeto brutal e é temido pela UNITA. A união dos ativistas angolanos é temida, mas eu estou a falar de ativistas sérios, não estou a falar de ativistas que vivem de michas, que vivem de envelopes. Estou a falar de ativistas sérios, não são muitos em Angola. Os que ainda não estão nessa de michas é porque ainda não tiveram oportunidade, ok? Muitos angolanos estão no ativismo na esperança de receber algum envelope. Os que não receberam é porque ainda não tiveram oportunidade. Essa é a verdade. Então, quer dizer, essa coisa de dizer que o Maurício não inspira confiança não colhe. Mas imagine só, sendo você uma pessoa séria, como é que você diz que o Maurício não inspira confiança? O que te leva a não inspirar confiança? Tu devias fazer essa pergunta, né? Não. Mas se você acompanhar a live, eu não tive espaço, era cerca de 5 pessoas e que tinham alguma prioridade. Se você acompanhar bem essas lives, tinham alguma prioridade e pronto, não dava espaço. Porque se você quer um frente a frente com esses ativistas, no mínimo 2, não é que eu tenha medo, mas teria que ser 2 por causa do... Enfim, a gestão do próprio tempo para a gente trazer argumentos na mesa. Estás a entender? Porque eu agora, por exemplo, posso dizer, Vunge, tu não me inspiras confiança. Baseado em quê? Yeah. É baseado em quê? Maurício, será pelo facto do que fizeste aqui há bem pouco tempo de tecer algumas críticas à oposição? Será por isso ou nem por isso? A considerada milícia da UNITA é a Lady Laura, o Gangsta, o Jerônimo Cinza, enfim, por aí. São esses nomes que fazem parte, e isso não é segredo. Gravem essa parte, publiquem, divulguem, isso não é segredo. E elas próprias já se assumiram. A própria Lady Laura já divulgou um vídeo a dizer que faz parte da milícia da UNITA. E a UNITA tem milícia, sim senhora, para ocupar o lugar dos verdadeiros ativistas e dispersar. Estás a entender? Então, quando a Lady Laura chega e diz que o Maurício não inspira confiança,
ela não tem bases. Não inspira confiança por quê? Por que que você acha que um projeto como o meu, e que é brutal, esse projeto é brutal, não inspira confiança? A minha liderança não inspira confiança porque eu não me aliei ao Gangsta. Como é que eu vou me aliar ao Gangsta? E ela diz nesse vídeo, como é que eu vou me aliar ao Gangsta? Se o Gangsta chega nos Estados Unidos, me encontrou, antes dessa própria manifestação, indivíduos que estavam a trabalhar com o Gangsta na organização dessa manifestação, ligaram para mim. Eu perguntei quem estava na organização, como estava a ser. Eu pedi detalhe, eles me disseram não. Os detalhes serão, vamos te dar os detalhes, mas antes deixa perguntar no Gangsta e os restantes que estão a organizar, para depois nós te trazer detalhes com maior propriedades. Eu lhes disse, do jeito que vocês estão aí perguntando no Gangsta, vocês não vão voltar a ligar. E não voltaram a ligar. O Gangsta não tem qualquer intenção de se unir com nenhum dos movimentos, porque ele claramente tem fins inconfessos com esse ativismo. E isso eu falo na primeira pessoa, eu não preciso esconder a cara para falar isso. Isso é fruto das ações dele próprio, ok? E eu não estou a querer atacar alguém para se tornar popular, não. Eu não tenho qualquer intenção. A minha intenção de se tornar popular é para despertar o angolano. E eu não posso temer de falar a verdade porque é o ativista tal, porque o ativista tal, porque o fulano são. Não há intocáveis. Se você tem ações que distraiam, ações que prejudicam o avanço da nossa sociedade, me refiro à sociedade angolana, eu, último líder, vou falar de você, das tuas ações, não falo pronto, não é pessoal, porque eu não tenho convívio pessoal, eu apenas tenho contato com aquelas ações que eles tornam públicas e eu vou comentar.